Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Que privilégio hoje eu e você lermos mais 3 capítulos da Bíblia. Esse é o nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano e nós estamos avançando e avançando muito. Hoje vamos ler o capítulo 22, 23 e 24 do profeta Jeremias. Capítulo 22 fala sobre um juízo sobre os reis maus. Qual que é o objetivo do capítulo 22? Capítulo 22, o propósito é advertir os reis de Judá sobre a importância de fazer justiça. Por que fazer justiça? Você vai lembrar que eu disse que um dos motivos que leva a nação de Israel ao cativeiro é a injustiça social. Então, vem um alerta sobre os reis. E além desse alerta, vem um anúncio do julgamento iminente devido à sua desobediência. A desobediência era idolatria, era injustiça social, era o fato de estarem indo para o templo, mas não mudar o seu estilo de vida. Nós vimos isso lá no capítulo 7. O capítulo 22, ele começa com a mensagem de Deus a Jeremias. Deus falando para Jeremias: vá ao palácio do rei de Judá e proclame advertência à casa real. E aqui nós vamos ver o profeta exortando o rei a praticar a justiça e a livrar os oprimidos e não explorar os estrangeiros, os órfãos, as viúvas e não derramar sangue inocente. Se você está lendo a Bíblia desde o início comigo, você vai lembrar que por várias vezes eu trouxe aqui o entendimento que Deus sempre vai proteger. Olha o que nós estamos vendo aqui. Ele vai proteger o estrangeiro. Por isso que lá em Levítico tem uma lei de como deve tratar o estrangeiro, o órfão, a viúva. Deus sempre vai se levantar em favor dessa classe que é a mais necessitada. E além disso tudo, sangue inocente está sendo derramado. Quando olhamos e lemos a Bíblia, percebemos: nada passa oculto aos olhos de Deus. Muitas vezes as pessoas pensam assim: o mal está triunfando, o ímpio está prosperando. Será que Deus não está vendo essa injustiça? Sim, Deus está vendo. E foi o caso de Judá. Por isso que agora vem, de forma tão clara, o anúncio de Deus por meio de Jeremias sobre o julgamento iminente sobre essa desobediência da nação. Quando você olhar para os dias de hoje e você perceber a mesma coisa, deixa eu dizer algo para você: a qualquer momento Deus se levanta para defender a causa da viúva, do órfão, a causa do pobre, do estrangeiro, daquele que necessita. E aí esse capítulo continua, e aí vamos ver do verso 6 até o verso 9, a palavra é: se o rei obedecer, Deus promete que a dinastia davídica será estabelecida para sempre. Mas se desobedecer, o palácio será devastado. O que temos aqui? Uma promessa que é condicional. Isso você precisa aprender e pôr no seu coração. Assim como eu e você carregamos promessas, promessas condicionais. Depende da minha resposta, de como eu vou proceder, de como eu vou viver. Ou seja, Deus falou, vai acontecer. Vai, mas algumas promessas dependem de uma resposta que eu possa dar. E no caso do rei, a resposta era arrependimento. A resposta era uma mudança. Algo que não aconteceu. E aí, vamos ver aqui do verso 10 até o verso 30, aqui até o final do capítulo 22, vamos ver, Jeremias, ele vai pronunciar os seus oráculos, ou seja, as suas palavras, contra os reis de Judá. E aí ele vai falar especificamente contra Jeoacás, dependendo da tradução, vai estar Salum, Joaquim e Conias, que é o Jeconias. Então ele pronuncia, deixa eu repetir, sobre Jeoacás, Joaquim e Jeconias. E ele vai declarar a queda e o exílio dos seus descendentes. Exílio aonde? Na Babilônia. Aí eu quero te lembrar que lá no capítulo 1, quando Deus chama Jeremias, Jeremias não queria essa tarefa. Porque profetizar num tempo como esse não era fácil. Nós vimos até aqui o quanto Jeremias foi perseguido. Você imagina você
tendo que ir na presença do rei, aquele que tem autoridade para mandar te matar, te prender e declarar os oráculos de Deus, mesmo que essas palavras sejam palavras de juízo. Aqui nós temos uma característica daquele que é chamado de Deus. Ele teme ao Altíssimo, não a homens. E a Bíblia vai dizer, teme a Deus, porque ele pode lançar a sua alma para a condenação eterna. O homem não. Nós vimos isso na vida de Pedro e João, lá em Atos, quando falaram para ele, parem de falar de Jesus. Pedro diz, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Vamos para o capítulo, aqui, o capítulo 23. O capítulo 23, o propósito desse capítulo é denunciar os pastores, ou seja, os líderes, os sacerdotes de Israel, por sua negligência e prometer o surgimento de um verdadeiro pastor da linhagem de Davi. Então o capítulo começa com uma severa condenação aos pastores de Israel. E aí ele está falando aqui da liderança, os reis, os líderes espirituais, que dispersaram e destruíram o rebanho de Deus, em vez de cuidar deles. Verso 1 e 2, eu preciso ler isso aqui com você. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo. Foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei. Eu trarei de volta a sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Aqui ele usa a expressão pastores, mas essa palavra está se referindo aos líderes, aos sacerdotes, aos falsos profetas, ao rei. Porque eles deveriam pastorear o povo. E no capítulo 22, nós vimos que eles estavam explorando o órfão, o estrangeiro, derramando sangue inocente. E aí há uma promessa que Deus levantará um pastor, um remanescente, ou seja, apontando para Jesus. E aí no Evangelho de João, qual foi a declaração de Jesus? Eu sou o bom pastor. Ele diz, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E aí esse capítulo continua, e aí vamos ver um contraste entre os líderes corruptos e Deus promete levantar um renovo justo da linhagem de Davi. Jesus, filho de Davi. Lembra dessa declaração de Bartimeu, cego? Ali no caminho de Jericó, na estrada de Jericó, porque Jesus é descendente de Davi. Ele é da tribo de Judá. E ele tem isso por causa da linhagem da mãe e do pai. E aí a promessa é que ele governará com sabedoria e justiça, trazendo segurança ao povo. Ou seja, quando Deus me coloca numa posição de governo, é para mim governar com justiça e com segurança ao povo. Eu não governo para mim, eu governo para o povo. Como Deus precisa, nos dias de hoje, levantar homens e mulheres com este coração. E aí o capítulo, de forma tão clara, traz uma profecia messiânica. Ou seja, o que é uma profecia messiânica? Um apontamento para a vinda de Jesus Cristo, apontando para Cristo. E aí o capítulo também denuncia os falsos profetas que proclamam visões de seus próprios corações. Visões dos seus próprios corações, desviando o povo e dando-lhe falsa esperança. Então ele fala de falsos pastores. O que eles estão profetizando? O que Deus está mandando? Não. Eles estão profetizando as visões do seu coração. Pastor, onde que está o problema? Jeremias, capítulo 17, nós já lemos. O que a Bíblia fala? Que o coração do homem é mau. Então alguém que está profetizando do seu próprio coração, Deus não tem compromisso com essa palavra. Pastor, como que eu identifico um falso profeta e um profeta verdadeiro? Pegando a profecia e julgando a profecia segundo as Escrituras. Você que está lendo a Bíblia comigo, você está mais preparado do que aquele que não está lendo de identificar um falso profeta. Ou seja, eu não vou julgar a pessoa, mas a profecia eu julgo segundo a palavra. Eu pego essa profecia e eu trago para a Bíblia. Espera aí, há respaldo bíblico?
há respaldo. Eu não estou falando de um versículo isolado. Eu estou falando de toda a Bíblia. Você está lendo toda a Bíblia. Eu já quero incentivar você. Continue. Que este seja o primeiro ano para muitos aqui da sua leitura bíblica, que o ano que vem você leia de novo, leia de novo, leia de novo, e lá na frente você vai estar conhecendo, assim como eu conheço, e quem sabe até mais do que eu. E aí o capítulo, ele termina com Deus afirma que está contra esses falsos profetas e promete julgá-los severamente. Eu gosto muito aqui do capítulo 23, desse posicionamento de Deus, dele estar contra esses falsos profetas. Por quê? Porque eles estão levando o povo a acreditar numa mentira. Falando que foi Deus que falou e Deus não falou. É Deus dizendo para ele, eles nunca entraram no meu conselho. Eles não conhecem o meu coração. Eles estão falando do coração deles, não do meu coração. E aí, Evangelho de João, capítulo 10, verso 11, como eu falei com você do Evangelho de João, Jesus se apresenta como bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, diferente dos pastores aqui de Jeremias, capítulo 23. Capítulo 24, nós temos aqui no capítulo 24 a visão de 2 cestos de figos. E aí o propósito do capítulo 24 é usar a visão dos cestos de figos para ilustrar o destino de Judá, destacando a esperança para os exilados fiéis e o julgamento para os que permanecem na terra. Então a gente percebe Deus usando uma visão que ele deu a Jeremias para trazer uma mensagem muito específica para a nação. O capítulo 24 apresenta uma visão de 2 cestos de figos colocados diante do templo do Senhor. Um cesto contém figos bons, um outro contém figos tão ruins que não podem ser comidos. E aí Deus vai explicar a Jeremias que os figos bons representam os exilados que foram levados para a Babilônia e quem ele olharia favoravelmente, prometendo trazê-los de volta à terra e dar-lhes um coração para conhecê-lo e servi-lo. Já os figos ruins representam Zedequias, né, o rei, e os remanescentes em Jerusalém, que enfrentariam espada, fome e peste, e seriam objeto de horror e maldição entre as nações. E aí essa visão vai destacar, escute isso, destacar que, apesar do exílio, Deus ainda tinha planos de restauração para aqueles que permanecem fiéis. Eu vou explicar isso quando chegar no capítulo 28, trazendo algo que eu acho que vai desconstruir pelo menos um entendimento errado de um texto que nós citamos muito. Mas você percebe, quando eu leio o capítulo 24, eu me apego a essa palavra. Ele está dizendo, quem foi fiel, mesmo que esteja no exílio, eu vou cuidar. Eu vou cuidar. Ei, não tem nada melhor do que caminhar em fidelidade ao Senhor. Fidelidade em tudo. Deus honra aqueles que são fiéis. Eu quero te lembrar da profecia do profeta Ezequiel 36, verso 26 e 27, que onde Deus promete ao seu povo um coração novo e colocar seu espírito neles. Aí lá em Hebreus capítulo 8, verso 10, o autor de Hebreus cita a promessa de Deus de colocar suas leis no coração do seu povo, né, e ser o seu Deus, refletindo essa transformação do capítulo 24. Então nós vamos falar mais sobre Ezequias quando chegarmos nele. O capítulo 22 ao 24 aborda a corrupção, a injustiça dos líderes de Judá e a promessa de um futuro Messias, de uma restauração. E aí o capítulo 24 vem com essa visão, mostrando quem é de Deus, quem é fiel e quem não é. Eu gosto muito dessa forma da Bíblia comunicar. Quem é justo, quem é ímpio. Quem é de Deus, quem não é de Deus. Quem é santo e quem não é santo. É muito claro, é muito claro. Aí eu pensei que era, não, ou você é, ou você não é. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Quero abençoar a sua vida. Deus te abençoe. Amanhã, se Deus permitir, eu estarei aqui com você para ler mais 3 capítulos aqui do livro de Jeremias. Deus te abençoe.